Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E a aula de hoje eu considero muito importante mesmo, que vamos ver as seleções do programa, as seleções aqui do Microsoft Word. Já estou aqui com o programa aberto, só que antes de falar sobre seleção, precisaremos aprender como é que faz para criar um texto falso. Isso mesmo, texto falso. Porque a gente vai precisar de texto e eu nem sempre vou dizer para vocês escreverem alguma coisa. Às vezes eu só vou precisar testar uma coisinha aqui, outra ali, então é bom que a gente tenha um texto na tela. Para criar um texto falso, você vai digitar o seguinte, sinal de igualdade, procura aí onde está no seu teclado sinal de igualdade. Você vai escrever, sem dar espaço, tudo junto, a palavra RAND, R-A-N-D, tudo junto. Não sei o que significa, eu acredito que seja a abreviação da palavra random, não tenho certeza, mas eu acho que é a abreviação da palavra random em inglês, aleatório, né? Eles simplificaram e ficou assim, lembrando que eu não tenho certeza. Escreveu RAND, abre um parêntese, e aí você vai fazer o seguinte, eu vou escrever alguns números aqui. O primeiro número que você digita é a quantidade de parágrafos que você quer que tenha no seu texto. Vou dar um exemplo, 4. Eu quero um texto com apenas 4 parágrafos. Vou colocar uma vírgula e o segundo número que você digita é a quantidade de frases, ou melhor, a quantidade de sentenças que você quer que cada parágrafo possua. Por exemplo, vou colocar 3. Vou fechar o parênteses e tecle aí Enter. Olha o que aconteceu. Eu tenho agora um texto com as configurações que eu pedi. Eu tenho um texto com 4 parágrafos, cada um desses é um parágrafo. 1, 2, 3, 4. 4 parágrafos. E cada parágrafo tem, onde acaba um ponto, é uma sentença. Aqui tem um, aqui tem outro, 2, 3, aliás, 1, 2, tá certo, 3, né? Foi só 3. 1, 2, 3. Cada parágrafo possui 3 sentenças, então ele fez o texto que eu pedi para ele. A gente sempre vai estar fazendo isso, tá, pessoal? Sempre vai estar dizendo os textos falsos aqui para a gente criar. Com um texto falso na tela, agora vamos ver os tipos de seleção que temos aqui no Microsoft Word. Primeira seleção, com o mouse. A seleção com o mouse é aquela que você pode clicar, segurar e arrastar. Por exemplo, eu vou clicar aqui no começo do texto, vou segurar o botão e vou puxar. Soltei o botão do mouse, ele fez a seleção para mim. Posso clicar fora, ele cancela a seleção. De novo, pode ser de baixo para cima. Ó. Enquanto eu não soltar o botão, ele não termina a seleção para mim. Soltei o botão, fez a seleção. Mais uma seleção com o mouse. Se eu quiser selecionar apenas uma palavra, eu escolho qualquer palavra e dou 2 cliques em cima dela. Olha o que acontece. Apenas aquela palavra será selecionada. De novo, 2 cliques. 2 cliques. Ó. Testa aí também. Mais uma seleção com o mouse. Notem que o cursor do mouse, ele tem o padrão dele, é essa seta apontando na diagonal para a esquerda. Mas olha o que acontece quando eu aponto o mouse do lado esquerdo da tela do meu texto. O cursor do mouse agora, ele se transformou naquela seta, só que agora ele aponta para a direita. Quando isso acontece, eu também posso selecionar. Se eu der um clique, ele seleciona a linha que eu estiver apontando com o cursor. Se eu quiser selecionar várias linhas, eu posso clicar, segurar e selecionar várias linhas. De baixo para cima, de cima para baixo. Se eu quiser selecionar um parágrafo, olha o que acontece. Ainda do lado esquerdo, eu aponto no parágrafo, dou 2 cliques, 1, 2, selecionou o parágrafo que eu estava apontando. Olha a diferença. 2 cliques na palavra, seleciona somente a palavra. 2 cliques do lado esquerdo, seleciona o parágrafo. Mas também num texto, eu posso dar 3 cliques. Olha só essa diferença. Escolhe uma palavra qualquer e dá 3 cliques do mouse. 1, 2, 3. Olha o que aconteceu na palavra. Eu selecionei todo o parágrafo. De novo. 1, 2, 3. Todo o
parágrafo. Mas olha o que acontece quando eu dou 3 cliques do lado esquerdo do meu texto. 1, 2, 3. Essa é a chamada seleção total, ou seja, ele selecionou tudo. Se eu tivesse um texto aqui com 20 páginas, todas elas seriam selecionadas. Para provar isso melhor, o meu texto está todo selecionado. Usem aí a tecla Backspace para apagar e vamos criar um texto falso maior. Rand. Vou criar agora um texto falso com 20 parágrafos e 5 sentenças em cada parágrafo. Rand 20,5. Vou fechar o parênteses e vou teclar Enter. Ó, foram criadas aqui 3 páginas. Como é que eu sei disso? Eu estou olhando aqui embaixo na barra de status. Ele está me dizendo quantas páginas eu tenho e em que página eu estou. Eu posso rolar, posso mudar o zoom, vou usar o Ctrl e rolar o botão do meio do mouse e o Scroll para ver as páginas e escolher onde eu quero. Se por acaso eu desse 3 cliques aqui do lado esquerdo, olha, todas as páginas foram selecionadas. Foi selecionado tudo. Então esse é o atalho de seleção total com o nosso amigo mouse. Temos também as seleções usando o teclado. Primeira seleção usando o teclado, a gente precisa entender que a tecla Shift vai fazer parte de quase todos os processos aqui. Por exemplo, o primeiro passo é escolher onde o meu cursor vai ficar. Eu posso clicar, mas eu também posso usar as setas do teclado de controle. O meu cursor está aqui no começo. Vou segurar a tecla Shift e vou usar, por exemplo, a seta para a direita. Se eu aperto apenas uma vez, apenas um caractere será selecionado. Mas se eu seguro a tecla Shift e seguro a seta para a direita, olha, vários caracteres serão selecionados. De novo, vou clicar no começo. Podia ser de cima para baixo. Shift, seta para baixo. Vou selecionando linha por linha. De baixo para cima. Vou clicar aqui no final de qualquer parágrafo. Shift, seta para cima. Enquanto eu segurar a seta para cima, ele vai selecionando o texto para mim. Bom? Posso combinar também as teclas Home e End. Vou clicar aqui no meio da linha. Se eu seguro a tecla Shift e pressiono a tecla Home, ele seleciona de onde eu tinha clicado até o começo. De novo, vou clicar aqui no meio da linha, Shift, End. Fez a seleção de onde eu tinha clicado até o final da minha linha. Outra seleção que pode ser feita, eu posso combinar a tecla Ctrl e a tecla Shift juntas. Ele aumenta o poder de seleção. Se eu apertar a seta para a direita, ó, Ctrl Shift, seta para a direita. Ele vai selecionando palavra por palavra. Se fosse para baixo, Ctrl Shift, seta para baixo. Ele seleciona um parágrafo por vez. Se eu precisasse selecionar tudo, veremos que o atalho para selecionar tudo, vocês vão segurar a tecla Ctrl e pressionar a letra T de tatu. Vou apagar usando o Backspace de novo. Novamente vou criar mais um texto falso, só que dessa vez eu não vou escrever nada. Vou abrir e vou fechar um parênteses. A função Rand tem um tamanho padrão, que se eu não me engano é 5,2 ou 5,3, se não me engano. 5,3 é o padrão dele. Ele cria 5 parágrafos com 3 frases em cada um. Para finalizar, vamos entender que tudo o que fizemos até agora é seleção contínua, ou seja, um caractere está tocando em outro, uma seleção toca em outra seleção. Mas existe também a seleção alternada. A seleção alternada é aquela que é feita onde as seleções não se tocam. Por exemplo, eu quero selecionar essa linha e essa daqui. Só que olha o que acontece. Quando eu seleciono uma segunda linha, a primeira cancela. Mas você pode combinar isso aí, galerinha, usando a tecla Ctrl. Olha o que eu vou fazer. Selecionei uma linha. Estou segurando a tecla Ctrl. Vou selecionar outra linha aqui, ó. Notem o que está acontecendo. A primeira não é cancelada. Nenhuma das outras seleções é cancelada. Eu posso combinar também com várias maneiras. 2 cliques. Seguro o Ctrl. 2 cliques de novo. 2 cliques de novo. 2 cliques de novo. Todos eles foram selecionados. Já que eu segurei a tecla Ctrl, ele não cancelou as seleções anteriores. Para finalizar,
veremos que eu posso combinar a tecla Shift com o clique do meu mouse. Por exemplo, eu quero selecionar do início do segundo parágrafo até o final do terceiro. Primeiro eu clico onde eu vou começar. Estou segurando a tecla Shift e vou clicar aqui no final. Só basta um clique. Prontinho. De novo, vou clicar aqui no final. Não é para segurar o botão, apenas clica. Segura o botão, o Shift, e clica onde você quer que a seleção termine. Olha o que acontece. Muito importante sabermos as maneiras de selecionar. É claro que aprender todas as maneiras leva tempo, mas a gente vai estar sempre utilizando essas maneiras diferentes, tá? Para que eu preciso usar a seleção? Para indicar para o programa que eu vou fazer uma modificação. E às vezes essa modificação vai afetar apenas um pedaço do texto. Espero que vocês tenham entendido até aqui e continuem acompanhando o canal. E nos vemos na próxima aula.